Quando um país entra em colapso financeiro, o mundo ouve uma palavra que parece reconfortante: resgate. Mas e se o resgate não for realmente para o país? E se na verdade for para salvar os bancos que emprestaram dinheiro sem cautela? Essa é a pergunta que ninguém faz quando as manchetes celebram mais um pacote de ajuda internacional. Hoje você vai entender por que alguns países nunca saem da maca, por que a mesma crise se repete em diferentes continentes e como esse ciclo de endividamento eterno beneficia sempre os mesmos atores globais. Vamos revelar como o FMI resgata nações e por que isso frequentemente cria dívida eterna em vez de solução real. Primeiro, vamos ao contexto histórico para entender como chegamos aqui. Depois, o mecanismo real de como esses resgates funcionam na prática. Por fim, por que esse padrão de décadas atrás ainda afeta sua vida hoje, mesmo que você more longe desses países em crise. Se isso é um resgate, quem exatamente está sendo salvo? O FMI nasce em 1944, em Bretton Woods, numa conferência que reuniu as maiores potências econômicas do mundo pós-guerra. A missão oficial era clara e até nobre: garantir estabilidade global e oferecer ajuda temporária a países com problemas cambiais. A promessa era simples: liquidez rápida, recuperação eficiente e cada nação voltaria a caminhar com as próprias pernas em poucos anos. Mas nos anos 1970, tudo muda radicalmente. Os choques do petróleo abalaram economias desenvolvidas e devastaram países pobres que dependiam de importações energéticas. Os juros globais disparam de forma abrupta e nações em desenvolvimento que haviam tomado empréstimos baratos em dólar, de repente se veem sufocadas por uma dívida que cresce exponencialmente. O que era para ser desenvolvimento vira pesadelo financeiro. Entre 1980 e 2000, países em desenvolvimento pagaram coletivamente mais de 4 trilhões de dólares apenas em juros de suas dívidas externas, segundo dados do Banco Mundial. Mas aqui está o paradoxo cruel. Apesar desse pagamento astronômico, a dívida total desses países não diminuiu. Ela continuou crescendo como uma bola de neve imparável. É como tentar esvaziar água de um barco que está afundando enquanto um furo cada vez maior se abre no casco. Você trabalha sem parar, mas nunca consegue se salvar de verdade. O país quebra, a moeda nacional despenca em valor, a inflação dispara e o governo não consegue mais pagar suas dívidas externas aos credores internacionais. O mercado financeiro global, que antes estava ansioso para emprestar, agora fecha todas as portas. Bancos privados recusam novos empréstimos, investidores fogem em massa e a economia entra em colapso livre. Hospitais ficam sem remédios, escolas fecham, empresas demitem em massa. O desespero toma conta das ruas enquanto políticos buscam qualquer solução para evitar o colapso total. É nesse momento de vulnerabilidade máxima, quando o país está de joelhos, que surge a única oferta aparentemente disponível. O FMI aparece como o salvador de última instância, com suas malas cheias de dólares e um contrato nas mãos. O Fundo Monetário Internacional oferece o resgate tão esperado: dinheiro novo, liquidez imediata, a promessa de estabilizar a economia e recuperar a confiança dos mercados. Mas esse dinheiro não vem de graça, e as condições anexadas ao empréstimo são severas e detalhadas. O país precisa assinar um memorando de entendimento que especifica exatamente o que deve ser feito nos próximos anos. Corte radical de gastos públicos, mesmo em áreas essenciais como saúde e educação. Privatizações rápidas de empresas estatais, muitas vezes vendidas por valores abaixo do mercado para compradores estrangeiros. Abertura comercial forçada, eliminando proteções a indústrias locais que não conseguem competir globalmente. E, acima de tudo, austeridade fiscal rigorosa. Austeridade é essencialmente reduzir drasticamente os gastos do Estado, justamente quando a população mais precisa de apoio durante a crise. É o oposto do que economias desenvolvidas fazem em suas próprias crises. Aqui está o segredo que poucos entendem. O dinheiro do resgate não vai para construir hospitais, não financia programas sociais, não chega nas mãos de quem mais precisa. A maior parte desses bilhões vai diretamente para pagar bancos comerciais e credores externos que haviam emprestado dinheiro ao país antes da crise. São instituições financeiras de Nova York,
Londres, Paris e Frankfurt, que recebem seus pagamentos garantidos, enquanto a população local enfrenta cortes brutais em serviços essenciais. O país consegue respirar momentaneamente porque evita o default técnico, mas não consegue andar, não consegue crescer, não consegue investir em seu próprio futuro. A economia fica presa num ciclo de sobrevivência, pagando dívidas antigas enquanto acumula novas. E o padrão se repete de forma assustadora. 1982 parece idêntico a 2025, só muda o nome do país na manchete. O México foi o primeiro dominó a cair em agosto de 1982, quando anunciou que não conseguiria mais pagar sua dívida externa. O FMI entrou rapidamente com pacotes de resgate sucessivos, cada um com condições mais duras que o anterior. O resultado para os mexicanos comuns foi catastrófico. Toda a década de 1980 ficou conhecida como década perdida, porque a renda per capita caiu ano após ano. Enquanto isso, a dívida total do país não diminuiu. Ela aumentou de forma significativa, segundo os arquivos históricos do próprio FMI. Famílias de classe média viraram pobres. Jovens formados não encontravam emprego. A promessa de que a austeridade traria crescimento nunca se materializou. O mesmo padrão se repetiu na Argentina, Brasil, Chile e praticamente toda a América Latina. Uma geração inteira teve seu futuro sacrificado para garantir que bancos internacionais recebessem seus pagamentos integralmente. Entre 2010 e 2015, a Grécia recebeu mais de 260 bilhões de euros em 3 pacotes de resgate sucessivos do FMI e da União Europeia. Parece muito dinheiro, e realmente é, mas aqui está o detalhe crucial que a mídia raramente menciona. Mais de 80% desse valor foi direto para bancos europeus, principalmente alemães e franceses, que haviam emprestado irresponsavelmente à Grécia durante os anos de bonança, segundo análises da Comissão Europeia. O povo grego não viu esse dinheiro. O que viram foram cortes brutais, aposentadorias reduzidas em até 40%, salários públicos cortados repetidamente, hospitais sem equipamentos básicos. O desemprego explodiu, passando de 27% da população economicamente ativa, com o desemprego juvenil chegando perto de 60%. Jovens médicos, engenheiros e professores foram forçados a emigrar para sobreviver. A economia grega encolheu 25% em meia década. A situação no continente africano talvez seja ainda mais cruel, porque atinge os países mais pobres do planeta. Países sob programas ativos do FMI na África subsaariana gastam, em média, significativamente mais dinheiro com o serviço da dívida externa do que com toda a saúde pública de suas populações, segundo relatórios do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Deixe isso penetrar. Governos pagam mais aos credores internacionais do que investem na saúde de seus próprios cidadãos. Crianças morrem de doenças facilmente tratáveis porque não há recursos para vacinas ou antibióticos básicos, enquanto milhões de dólares saem do país todo mês rumo a bancos estrangeiros. As condicionalidades do FMI frequentemente forçam esses países a cortar subsídios em alimentos básicos, causando fome e desnutrição. Escolas fecham por falta de verbas, estradas se deterioram, mas os pagamentos da dívida continuam religiosamente. O que une México nos anos 80, Grécia em 2010 e África hoje é um padrão institucional que se repete independentemente de geografia, cultura ou sistema político. O país entra em crise, recebe o resgate do FMI, implementa a austeridade brutal, sofre por anos para conseguir sair tecnicamente do programa, mas fica tão fragilizado que qualquer choque externo o joga de volta numa nova crise. E assim, o ciclo recomeça, como um loop infinito de endividamento. Hoje, mais de 90 países têm programas ativos ou recentes com o Fundo Monetário Internacional, segundo dados do próprio FMI. É uma quantidade impressionante de nações simultaneamente presas nessa engrenagem. Anos 80 foi a América Latina, 2010 foi o sul da Europa, anos 2020 são África e partes da Ásia. Se o remédio realmente funcionasse, por que o paciente nunca recebe alta definitiva?
porque países precisam voltar repetidamente ao mesmo médico que os deixou piores da última vez. Os efeitos da austeridade imposta pelo FMI são rápidos e visíveis nas ruas. Escolas públicas ficam vazias porque professores foram demitidos em massa para cortar gastos. Hospitais lotam porque o sistema de saúde entra em colapso, sem recursos para contratar profissionais ou comprar equipamentos. A moeda nacional desvaloriza brutalmente, tornando qualquer produto importado inacessível para a maioria da população. O desemprego sobe de forma vertiginosa, porque empresas locais não conseguem competir com importações baratas devido à abertura comercial forçada. Famílias perdem suas casas porque não conseguem pagar hipotecas, que foram indexadas em dólar. Na Grécia, aposentadorias foram cortadas até 40%, não porque havia corrupção local generalizada, mas simplesmente porque as cláusulas contratuais do acordo com o FMI exigiam esses cortes específicos como condição para liberar novas parcelas do empréstimo. O resgate estabiliza números em planilhas de economistas, mas desestabiliza completamente a vida de milhões de pessoas reais. Enquanto a população sofre, existe um grupo muito específico que sai dessas crises não apenas ileso, mas frequentemente lucrando. Bancos internacionais que haviam feito empréstimos arriscados recebem seus pagamentos garantidos pelo FMI, eliminando qualquer risco de calote. Fundos de investimento compram ativos estatais privatizados por preços de liquidação, revendendo-os anos depois com lucros obscenos. Empresas multinacionais entram em mercados recém-abertos, eliminando concorrentes locais fragilizados pela crise. Consultores financeiros internacionais faturam milhões, assessorando governos em desespero. A elite local que consegue manter dinheiro no exterior se beneficia da desvalorização cambial, comprando ativos domésticos baratos. É uma transferência massiva de riqueza de baixo para cima, do sul global para o norte, dos pobres para os ricos. O sistema funciona perfeitamente, mas não para quem sofre suas consequências. A verdadeira genialidade perversa do sistema está na sua capacidade de se auto-perpetuar infinitamente. Países implementam austeridade, suas economias encolhem devido aos cortes de gastos, a arrecadação de impostos cai porque há menos atividade econômica, o déficit aumenta paradoxalmente apesar dos cortes, e então o FMI exige mais austeridade para corrigir o novo déficit. É um círculo vicioso matematicamente projetado para nunca terminar. A dívida cresce mais rápido que a capacidade de pagamento porque a economia está sendo deliberadamente contraída. Gerações nascem, crescem e morrem sob programas de ajuste estrutural que prometem recuperação sempre no futuro, nunca no presente. Políticos locais que tentam resistir às condicionalidades são isolados diplomaticamente e enfrentam fuga de capitais orquestrada. Os que cooperam são recompensados com elogios internacionais, mesmo enquanto traem suas próprias populações. Não é um bug do sistema, é precisamente como foi desenhado para funcionar desde o princípio. O Fundo Monetário Internacional não foi criado fundamentalmente para salvar países em dificuldades, por mais que essa seja a narrativa oficial repetida em comunicados de imprensa e declarações diplomáticas. Foi criado, estruturado e opera consistentemente para proteger o sistema financeiro global e seus principais atores, garantindo que credores privados recebam seus pagamentos, mesmo quando fizeram empréstimos irresponsáveis a governos corruptos ou incompetentes. O resgate funciona perfeitamente, mas não para quem você imagina quando escuta essa palavra reconfortante nos noticiários. Funciona para bancos de Wall Street, para fundos de investimento europeus, para o sistema que permite que capital flua livremente pelo mundo, sem nunca correr riscos reais, porque os contribuintes de países pobres sempre estarão lá para socializar os prejuízos. A dívida não é apenas uma questão econômica de números em planilhas e taxas de juros. É profundamente política, é sobre poder, é sobre quem controla recursos escassos e quem define prioridades para nações inteiras. Quando um país está endividado, ele perde soberania real, perde capacidade de tomar decisões no interesse de seu próprio povo. Fica refém de credores distantes que nunca pisarão em suas ruas ou verão as consequências de suas exigências. E você, assistindo isso agora, precisa entender que esse padrão não está limitado a países distantes com nomes difíceis. Ele define a arquitetura do poder global que afeta preços, empregos, políticas e possibilidades em todo o planeta, incluindo onde você vive.
Qual país você acha que será o próximo resgatado pelo FMI? Comente sua previsão e por quê. Vou fixar as análises mais fundamentadas nos comentários. E se inscreva no canal para a série Debt and Dominion, onde vamos destrinchar cada peça desse sistema global de controle financeiro que determina o futuro de bilhões de pessoas.